Prezados irmãos, eu quero antes propriamente de entrar no sermão, agradecer de todo o coração a presença de cada um dos irmãos que aqui estão, das nossas irmãs, nossos jovens. Lhes falar muito obrigado por terem vindo a esta reunião tão bela, a igreja cheia, que gostoso, coral cantando com muito ânimo, mensagens lindas, profundas. E eu quero pedir, aproveitar, falar com os nossos irmãos, amigos internautas, permaneçam conosco. A partir de agora, vamos meditar, falar do legado que o irmão Aldo nos deixou, dos ensinos preciosíssimos, irmãos, que temos conosco, e nós só temos porque temos um profeta. Esse profeta de Deus, que nos dá esta felicidade, que nos dá esta honra de aprender de Jesus, inclusive sobre o anseio de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo nesta semana nos momentos comemorativos que o mundo, que a terra, que a humanidade cristã conhece. Momentos tão importantes, mas também numa aproximação tão dolorosa. São dias, irmãos, que antecedem o grande sacrifício de Jesus. São dias que antecedem um momento de maior dor de uma mãe, de maior dor daqueles que o amavam verdadeiramente, principalmente entre seus apóstolos, entre seus discípulos. Mas uma dor, irmãos, que dá a prova perfeita do verdadeiro amor. Uma semana em que, quando folheamos o livro sagrado, nós contemplamos ali Jesus consumando na terra, no teu corpo físico, aquilo que ele mais amava e que veio para realizar. É semana de lembrarmos as suas preocupações, os seus anseios. É semana que vemos Jesus vindo a Jerusalém. É semana que vimos Jesus chegando na casa de Lázaro em Betânia e tendo uma preocupação imensa com Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Jesus, sabendo, é a última oportunidade no meu corpo de trabalhar este coração, de trabalhar esta alma. E trabalhou, realizou um milagre tão lindo. É semana que vemos Jesus entrar em Jerusalém. Irmãos, é uma semana muito importante na vida dos filhos de Deus, na vida daqueles que Ele escolheu. E Ele disse, Ele afirmou: eu vos escolhi. E eu vos escolhi com um objetivo: para que dê fruto, para que o vosso fruto permaneça. É isso, meus irmãos. Eu tenho aqui neste boletim, que chamo de legado deixado pelo irmão Aldo, palavra do nosso Deus, palavra que Ele nos trouxe dos céus. E aqui quero resumir
vejo duas mensagens entre si, é lógico, formando uma, mas uma complementando a outra, onde fala da Semana Santa e a Páscoa em família, e onde diz: sejam amigos e não inimigos. Eu irei dar maior ênfase nesta palavra, neste recado do nosso primaz: sejam amigos e não inimigos. Mas eu quero sim ler parte aqui do anseio de Jesus, do seu desejo. Mas por que desejo dele, pastor? Porque um dia ele disse: ansiosamente desejei participar com vocês desta ceia, que foi junto com a Páscoa. Uma das últimas coisas que Jesus quis fazer em companhia dos seus discípulos, amado, antes de ser entregue em sacrifício por nós e marchar para a cruz, foi celebrar a Páscoa, pois nela pretendia instruir a Santa Comunhão, ou a ceia, ou a Eucaristia, promulgar seu novo mandamento e fazer sua mais gloriosa promessa. Vejam, irmãos, foi a última coisa que ele fez. Ele teve anseio e ele quis fazer junto com seus discípulos, promulgar seu novo mandamento. Ele precisava anunciar um novo mandamento. Por quê? Porque a Páscoa dos hebreus, na chamada Semana Santa, começava no domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam as estradas com mantas e folhas da palmeira para comemorar a sua chegada. A Páscoa era uma festa memorável, pois comemoravam a liberdade e a união da família, liberdade do cativeiro do Egito, da escravidão e das garras de Faraó, e união da família na partilha do pão e do vinho. Tudo isso para lembrar e ensinar às novas gerações a manifestação do grande poder de Deus, que com mão forte, poderosa, grandes sinais e prodígios e maravilha, libertou seu povo do jugo de Faraó e do seu governo tirânico, injusto, explorador, sob o qual eles gemeram cativos de sol a sol, e tanto suplicavam a Deus por um libertador, que veio através do santo profeta Moisés, o legislador, e depois através de Jesus Salvador. Essa comemoração da Páscoa, liberdade, da reunião da família, o Mestre Jesus quis compartilhar com seus discípulos naquela Semana Santa, depois de prepará-los por 3 anos na doutrina do Evangelho do Reino do Céu. Notem, irmãos, 3 anos gloriosos do ministério de Jesus, 3 anos pregando, ensinando, levando prodígios. Jesus então precisa fazer uma anunciação àquele povo, e foi isso que ele trouxera, foi isso que ele anunciara ao seu povo. Mas o que, pastor? É chegado a vós o reino dos céus, o reino dos céus está entre vós, no meio de vós, o reino do céu está dentro de vós. E terminara Jesus respondendo a Pilatos, quando este perguntara sobre a sua missão, naquele momento memorável: eu vim dar testemunho da verdade. Que palavra linda de Jesus a Pilatos: eu vim dar testemunho da verdade. Era Jesus anunciando a verdade do reino dos céus para quem tivesse ouvido. Por isso a palavra diz no escrito: quem tem ouvido, ouça.
nós somos do reino dos céus na terra. Do mesmo modo que dizemos hoje quando cantamos o número 1 do nosso inário, nós somos a igreja apostólica. Na verdade somos também, irmãos, a árvore da vida na terra. E é exatamente por sermos esta árvore da vida, é exatamente por sermos o testemunho vivo da verdade, por sabermos que chegou a nós o reino dos céus, que o reino dos céus está entre nós, que o reino do céu está dentro de nós, é que nós precisamos sim, dentro da sabedoria do céu, amar esta igreja, porque foi no dia que ele instituiu a Santa Comunhão, que ele promulgou o seu mandamento. E que mandamento foi este naquele dia? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. E fez também a sua mais gloriosa promessa sobre a vinda do outro Consolador. Promessa que se cumpriu em nossos dias na pessoa da Santa Vó Rosa, que veio revelar o verdadeiro Jesus e a verdadeira Páscoa. Irmãos, por que o verdadeiro Jesus e a verdadeira Páscoa? Muitas pessoas, irmãos, eu diria a grande maioria das pessoas no mundo, elas não têm o conhecimento do que é a verdadeira Páscoa, do que é o verdadeiro sentido da Semana Santa, dessa comemoração, que é na verdade uma reflexão da importância e do significado de sua família. É uma época, meus irmãos, são dias próprios de Semana Santa, próprios para perdão, próprios para o arrependimento, mas para o arrependimento profundo, para aquele arrependimento que verdadeiramente faz a diferença na nossa alma. Não é aquele arrependimento que sai da boca para fora, não. A mesma coisa, o amor que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, é um amor diferente do amor que muitos compreendem. É um amor totalmente diferente. É amor profundo. É o amor que conclui no ensinamento do nosso profeta, quando eu disse que falaria sobre este segundo tema. Sejam amigos e não inimigos. É um amor que faz amigo. Não é um amor que faz inimigo, não. Mas pastor, tem esse amor que faz inimigo? Tem, mas não é constituído por Deus. E é por isso que não cabe a nós. O amor que cabe a nós está lá em São João 14, em São João 15, 14, capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É palavra de Jesus, meu irmão, minha irmã. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nossa, irmãos, como é bom ser amigo de Jesus. Como é bom. Como é bom ser amigo do irmão Aldo. Como é bom ser amigo da avó. Como é bom ser amigo dos céus, meus irmãos. Mas tem pessoa que não consegue ser amigo nem do seu companheiro de banco na igreja. Infelizmente, com dor no coração, é preciso falar. Fui ungido para falar.
E a palavra diz que eu vou fazer a leitura para os irmãos, para depois trabalharmos como assunto, para que ninguém pense, está tirando palavra de sua boca. Não, de sua mente, não. Alguns problemas que têm surgido na igreja têm a principal causa os atritos e divergência entre irmãos. Que tristeza, não, irmãos? Isso porque não existe uma amizade sincera que leva à boa vontade, que leve à submissão, que leve à compreensão e à paciência. Como não existem essas virtudes e qualidades em alguns irmãos, não são todos, louvado seja Deus por isso, logo aparecem as desavenças, os atritos, os desentendimentos, a confusão, a inveja, daí surgir a inimizade. Outra coisa que traz graves problemas é a teimosia e o orgulho, gerando confusão e discórdia. O santo irmão Aldo e a santa avó Rosa muito nos ensinaram e cobraram de todos nós, principalmente do ministério. Repito, principalmente do ministério. Amizade e companheirismo no trabalho do coro, das diaconisas, dos obreiros, que quando diz obreiros, é diáconos, presbíteros, pastores, são todos. Uma amizade sincera, com muita boa vontade em cooperar um com o outro, sem orgulho, sem briga, sem desavença e sem injustiça. Sejam amigos, muito fiéis e unidos por laços fraternais, para poderem receber. Muito importante esta palavra aqui, viu, irmãos? Muito importante. Para poderem receber toda, não é um pouquinho. Isso aqui é a palavra do irmão Aldo. Para poderem receber toda inspiração dos céus, a bênção e o amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de Jesus e de Maria Santíssima, para que a vossa vida e o vosso ministério sejam prósperos e eficientes. Aí está a palavra do nosso profeta. Que eu tenho dito é a mesma palavra de Jesus. Quando o irmão Aldo nos fala que é a semana em que Jesus nos apresenta um novo mandamento, alguém pode perguntar: que mandamento é, pastor? São João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisso todos reconhecerão ou conhecerão que são meus discípulos. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos. Irmãos, quero iniciar pela edificação da fé. Edificar a fé. Para concluir, a mensagem do irmão Aldo: sejam amigos e não inimigos. Faz parte do que o nosso irmão Aldo ensinou, que a edificação da fé deve acontecer na igreja, mas que também a manifestação da fé, ela precisa ser mostrada ao mundo. Observem bem uma coisa distinta de outra. A edificação da fé, ela precisa acontecer aqui. Eu preciso buscar, eu tenho que ir atrás de edificar, de fazer crescer, de construir a minha fé. Mas a manifestação dessa fé, ela precisa ser propagada, ela precisa ser mostrada ao mundo. Até porque a fé sem obra ficou muito claro, ensinado no Evangelho, que ela é morta e não serve para nada. Para nada absolutamente. Ela serve
Irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha a autenticidade de Jesus, irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ainda há pouco eu dizia de arrependimento, e eu dizia de arrependimento profundo. Irmãos, remorso não é arrependimento, não. Repito, remorso não é arrependimento, não. O arrependimento, ele consiste na renúncia do erro. O arrependimento consiste na renúncia do erro. Muitas vezes, meu irmão, a pessoa prega, é pastor. A pessoa canta, é músico, corista, rege, toca, e até faz isso muito bem. E acha que está evangelizando. Eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou cantando, eu estou tocando na igreja. É a igreja da Santa Vó Rosa, é a igreja do nosso Santo Primado, é a igreja que Jesus prometeu. Eu estou louvando a Deus, eu estou bem, eu estou evangelizando. Mas ela se esquece que, de acordo com o que Jesus ensinou, e que o irmão Aldo nos ensinou, porque também aprendeu de Jesus e com Jesus, como eu disse, fundamentado na palavra dele, que é a palavra de Jesus, a pessoa não está evangelizando coisa nenhuma. Evangelho não é apenas o que você fala. Mas e o que é então, pastor? O que você faz, o que você vive. Isso é evangelho. Isso é evangelizar. Evangelizar não é estar na igreja todo dia. Evangelizar não é falar eu sou pastor. Isso não é evangelizar. Eu sou pastor, estou pregando. Estou fora daqui, a minha vida é totalmente diferente do que eu preguei. Como é que pode? Eu não estou evangelizando coisa nenhuma. Até porque, lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. E quem vive em pecado vai ter a morte por salário. Isso é fato, é a palavra de Deus. Arrependimento, meu irmão, minha irmã. Arrependimento é sairmos do caminho do erro para o caminho do acerto. É isso que é arrependimento. Quando eu digo para a igreja, na minha forma, na minha maneira de saudar a igreja, que eu costumo fazer assim, que não tenham comparecido por costume, que não tenham comparecido por hábito, mas que tenham comparecido aqui por um amor, eu estou falando porque nós viemos aqui para busca, mas não é para uma busca qualquer e nem para um sentimento qualquer, é para uma busca do amor de Deus, que consiste em quê? No homem e na mulher verdadeiramente arrependidos do pecado, uma vez convertidos a Jesus, vivendo o Espírito Consolador, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, hoje na tua vida. E se eu tenho essa conversão, e eu tenho na minha vida a consciência do meu arrependimento, a consciência do voto que eu fiz, eu venho aqui por quê? Para essa busca, para esta edificação da minha fé. Eu quero ver a minha fé crescer. Daí eu entender que eu venho na igreja edificar minha fé. E quando eu estou no meu cotidiano, na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, eu preciso mostrar para o mundo a minha fé. Manifestando Deus, manifestando o irmão Aldo, manifestando a Santa Vó Rosa na minha vida. Através do quê? Da minha obediência. Da minha obediência. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos mostra uma coisa. Acontece muitas vezes, irmãos, que, olha, não é só lá quando estamos fora da igreja. Acontece muitas vezes que dentro da igreja, isso é fato.
Isso é fato. Tem pessoas que manifestam obra que não são as obras de obediência a Deus, não são obras de obediência ao nosso santo irmão Aldo, e é manifesto essa situação. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja, e existe, não é pouco, irmãos, não é pouco, a falta, sabem de quê? De um relacionamento profundo entre irmãos. E olha lá, eu não quero dizer de um modo geral entre os irmãos, mas eu até diria, e até entre o ministério, que é o que o irmão Aldo disse aqui: confusão, inveja, inimizade, desentendimento, desavença, atrito. E até entre o ministério, eu quero dizer. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra isso, inclusive é confirmado isso, pelo que nós ouvimos, pelo que nós recebemos do irmão Aldo constantemente. Nós sabemos que uma perfeita harmonia no coração, a perfeita harmonia, a completa, nós sabemos que ela só vai acontecer no céu. Nós sabemos disso. Nós sabemos que aqui na terra sempre teve e sempre vai ter algum tipo, entre um ou outro, de determinados desentendimentos. Isso é fato, não adianta eu falar que não vai ter. Nós sabemos que sempre tem. Agora, o que precisa acontecer, tem que acontecer na nossa vida, é que nós não deixamos isso abalar a nossa fé. Isso não pode acontecer, meu irmão. Abalar a nossa fé. Pensamento contrário, muitas vezes, são motivo, na maioria das vezes, de não termos esse relacionamento profundo entre os próprios irmãos. Mas, pastor, é comum? Irmãos, eu, pastor Meira, particularmente falando, eu até acho tolerável, olhem bem, a palavra que eu estou usando, eu até acho tolerável, em alguma circunstância, desde que um lado ou outro esteja nesse embate para defender com sinceridade o desejo profundo por defender a sua fé, esta igreja, os nossos santos, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa. Então, até determinado ponto, existe aí, isso eu disse bem claro, particularmente, é até admissível que exista muitas vezes esta conversa, porque muitas vezes um quer entender de uma forma e outro entende de outra forma, e aí nesta conversa chegam até mesmo a determinadas pequenas discussões, mas nada que venha bater fé, nada que venha contaminar a fé, contaminar a alma. É isso. Eu separei para mostrar para os irmãos, inclusive, a diferença, que é para os irmãos entender. Eu gosto muito de que a igreja entenda o sermão, que ela não leva dúvida para casa em relação ao sermão. Mas, olha, o pastor disse que existe até em determinadas situações que é tolerável. Irmãos, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 39, nós vemos uma passagem entre São Paulo e Barnabé. Eles travam dentro da Escritura, lá nas Escrituras Sagradas, Atos 15, 39, uma discussão, mas uma discussão feia. Os dois. Mas, pastor, o senhor está mostrando que eles discutiram? Estou. E eu vou mostrar por quê, para a igreja entender. Por quê? Nesse caso, exatamente, nesse fato em Atos 15, 39, Barnabé queria levar um companheiro na sua missão, na missão que ele e Paulo iriam fazer, na viagem missionária. Mas esse companheiro já tinha ido uma vez com eles e decepcionou, segundo o que está registrado lá. E Paulo não gostou daquela situação. Paulo falou: de novo não, eu não quero ele de novo com nós, vai só nós dois. Aquele mais calmo disse para Paulo: Barnabé, Paulo, vamos dar uma segunda chance para ele, Paulo. Paulo falou: eu não dou.
Ele é adulto. Ele sabe o que faz, ele já deu trabalho. Não dou. Sabe em que fim? Eu não vou aprofundar nisso. Sabe em que fim terminou? Eles fizeram a viagem, mas foram separados. Não foram juntos. Aí eu quero mostrar aos irmãos o seguinte: lá na Bíblia, lá na palavra de Deus, não houve uma reprimenda da parte de Deus para aqueles dois homens. Deus não falou para ele: vocês largam desse problema. Não existe na Bíblia uma reprimenda para Paulo e Barnabé lá em Atos 15:39. Aí eu vou lá em Gálatas capítulo 2, verso 11. Agora é Paulo com Pedro. De novo, uma nova situação. Pedro, uma hora está falando com o judeu, e está tudo certo entre os judeus nas suas conversas. Daqui a pouco Pedro está lá com os gentios, e está tudo certo entre os gentios. Paulo falou: não está, vem cá, Pedro, e repreendeu. Deu uma bronca, não aceitou, reprimiu ele. E foi séria a repreensão de Paulo com Pedro. Houve uma reprimenda de Deus para esses dois? Não houve. A Bíblia não mostra em nenhum lugar que Deus repreendeu ele, que Deus chegou e agiu duro com eles, por causa desses pormenores entre eles. Aí quando eu vou lá em Filipenses 4:2, eu vejo Evódia e Sintique, que entram num atrito, e Deus fala: peraí, que atrito é esse? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Deus repreendeu, Deus chamou a atenção. Vocês têm que serem igual em Jesus. Eu repreendo essa situação dessa intriga, essa discórdia, esse sentimento. Houve reprimenda de Deus. Talvez o Senhor está perguntando: mas pastor, para Paulo e Barnabé não teve, para Paulo e Pedro não teve, mas por que não teve? Eu vou explicar por quê, irmãos. Porque discutiam ideias, discutiam apenas ideias os dois. Era comum, não entrou na emoção deles. Eram ideias, era posicionamento. Eu não quero junto comigo uma pessoa que vai me atrapalhar no andamento do meu ministério. É um direito meu. Eu estou com um companheiro, o companheiro está uma hora falando uma coisa, outra hora com o outro, não tem aquela conversa firme. Eu vou chegar nele e vou dizer: olha, meu amigo, nós estamos aqui para defender o irmão Aldo e a Santa Avó. É para isso. Eu vou repreender. Eu estou defendendo ideias. Foi diferente. E Evódia e Sintique não. A discussão delas foram para o emocional. Por isso elas foram reprimidas. Foi para o sentimento. Sentimento bom? Quando que uma discussão, que uma briga, que uma intriga leva para um sentimento bom? Nunca vi. Por isso foram repreendidas. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós até temos e até podemos discordar de alguém, do outro, é um direito nosso, até temos isso como direito. Mas se o senhor, se a senhora, se você levar esse desentendimento ou essa discórdia para o campo emocional, meu irmão, aí é a hora que o senhor, que a senhora abre a porta para o pecado. Aí é a hora, meu irmão, minha irmã, que o senhor, que a senhora está extinguindo o Espírito Santo, o Espírito de Deus da tua vida, porque aí entra o sentimento ruim. O que diz São Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10?
Rogo, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo ensina a ser unido. Paulo ensina a se entender. Paulo diz: tem a mesma fé, crê no mesmo Deus, crê no mesmo Senhor. Precisa haver uma harmonia. E ele prega isso àquela igreja naquela ocasião em Coríntios. Ele fala: eu rogo a vocês em nome de Jesus, gente, que vocês falem a mesma língua, que vocês se entendam. E por que ele falou isso? Sabe por quê? Sabe o que Paulo viu naquela ocasião? Estava o problema raiz de toda aquela doutrina, sabe onde era? Nos grupinhos, fazendo defesa de homens, de mulheres, dividindo a igreja, dividindo Jesus. E hoje, nos nossos dias, não é diferente quando isso acontece. Pessoas dividindo o irmão Aldo e dividindo a Santa Avó. Não tem harmonia. Não existe o verdadeiro amor. Hebreus 12:15. Que você, olha a palavra de Deus, irmãos, através de Paulo. Olha que palavra fantástica. Que você, ninguém, se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Uma amargura é um ódio, um rancor, uma fofoca, uma encrenca. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Um fã-clube dentro da igreja. Pastor, o senhor falou, um fã-clube dentro da igreja, para odiar aquele ou aquela, essa pessoa ou aquela pessoa. Por quê? Por um assunto particular, por uma não aceitação da tua vida particular com a pessoa. Aí começa os grupinhos, um fala do outro, porque olha, eu não gosto de fulano, o pensamento de fulana é assim, o pensamento de ciclano é desse jeito, ela está no meio daquele povo, ela tem um grupinho, e ele tem um grupinho, porque eu não gosto desse, porque eu não gosto daquela. Daqui a pouco cria um grupo dentro da igreja para odiar uma pessoa, para não gostar daquela pessoa. Meus irmãos, olha o que diz São Paulo aos Colossenses no capítulo 3, no verso 13: revesti-vos, pois, como santos eleitos de Deus, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão. A palavra-chave desse sermão: suportando uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outro, se alguém tem, ele está perguntando por quê? Ele está dizendo que é possível ter. Se alguém tem queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, pela qual foste chamado, domine o vosso coração. Que recado! Olha, irmãos, que recado de São Paulo. Que entranhas, hein? Às vezes alguém pergunta, mas ele disse revestido de entranhas. É algo que está arraigado, irmão, tão profundo que não é fácil de arrancar. É uma coisa que está entranhada. Não é esse amorzinho superficial, não. Não é esse amorzinho, pastor. Por que amorzinho? Aquele amorzinho que quando eu tenho um sapato que ele já está quase para furar, e eu olho para aquele menos necessitado, eu falo, eu vou levar para o irmão fulano, isso aqui ainda dá para ele usar uns dias. Tem uma camisa, ela já tem um furinho aqui. Eu tenho uma saia, eu tenho um vestido. Sabe aquele vestido? Ele já está meio desbotado. Eu já usei tanto, não serve mais para mim. Eu vou levar, eu vou dar para aquela irmãzinha, para aquele irmãozinho. Joga no lixo. Joga no lixo. Jesus falou para amar o teu irmão como a ti mesmo. Se não serve para mim mesmo, não serve para o outro. Eu tenho que amar o outro igual eu amo eu. É isso. Por isso eu usei essa expressão. Não é esse amorzinho. O amor que Paulo fala é entranhado. O amor que o santo irmão Aldo ensinou para esta igreja e ensina para esta igreja é um amor enraigado. É um amor profundo. Que a pessoa pode até falar de mim. Pode falar, e fala, viu? Não pensa que não fala não, porque fala. Que pastor Meira?
Traga nada. Escreve lá um monte de mensagem. A mensagem dela é toda escrita. Ele escreve tudo. Às vezes eu fico até chateado, sabe, irmãos? Porque nós somos seres humanos. Aí é onde eu digo para os irmãos: a pessoa não gosta do Senhor, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não gosta do meu trabalho, a pessoa detona a minha pessoa. Eu posso sim até ficar chateado, o irmão pode, a irmã pode até ficar chateada porque é humana. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu não consigo ficar consistente. E não consigo, sabe por quê? Porque o amor que eu sinto por esta pessoa é um amor entranhado. É um amor tão entranhado, meus irmãos. Ele está entranhado, sabe aonde? No voto que eu fiz de servir ao irmão Aldo. Quando eu prometi servir para ele, quando eu prometi ser fiel a ele, quando eu prometi cumprir o ministério na minha vida. E eu não consigo ser que nem ele. E é um segredo muito grande. Por quê? Sabe qual é o segredo, meu irmão? É que o meu amor por ele não depende do amor dele. O meu amor por ele ou por ela, por aquele que não gosta de mim, por aquele que não aceita o meu trabalho, por aquele que me critica, por aquele que me detona, para mim não tem significado nenhum. Porque o amor que eu sinto por ele ou por ela não depende do amor dele. Não depende, de jeito, maneira nenhuma. O amor que eu sinto por ele me faz orar por ele e orar por ela. Me faz querer bem a ele e querer bem a ela. Me faz ter pena muitas vezes, ter dó. Mas diante da pena e da dó me faz orar por ele ou orar por ela. Fala, irmão Aldo, abençoa. Dá entendimento para ela, dá entendimento para ele, irmão Aldo. Dá entendimento, da sabedoria. Ele vai entender um dia que se talvez eu escrevo tanto, irmão Aldo, é porque eu não quero ser tolo. Eu quero falar a língua que a igreja compreende. Eu quero ser hábil no meu ministério, irmão Aldo, não para me aparecer, mas para honrar o nome do Senhor, irmão Aldo. Honrar essa palavra que o Senhor disse, que eu preciso estar preparado para que eu receba a inspiração do céu, porque senão eu não tenho preparo nenhum. É por isso. Aí eu quero perguntar à igreja: Jesus, a Santa Avó, o nosso bispo, a nossa missionária, eles agradaram a todos sempre? Não, irmãos, não agradaram não. Mas o que eles fizeram e fazem constantemente por nós, nos perdoa, ora por nós, nos dá bênção. E olha o recado de São Paulo. Olha o recado de Deus que São Paulo nos dá, e que eu disse é a chave deste sermão: suportai-vos. Suportar é amar, meu irmão. Suportar é perdoar, meu irmão. Isso é suportar. E a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo ensinou muito, e ensina isso em nome de Jesus, para sermos unidos num só gesto de amor, de paz. E aí Mateus nos encerra falando: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas põe no velador, para dar luz, para iluminar a todos. Quem acende uma lamparina, quem acende uma luz e coloca debaixo da cama, escondida? Ninguém, só se não estiver bem psicologicamente. Vai colocar pendurada num lugar alto, onde as pessoas, onde ela pode iluminar e todos ver. Falar de acerto, meu irmão, é muito fácil, e falar de erro dói muito. E muitas vezes eu posso dizer à igreja: dói, e dói demais. Mas é preciso, até porque nós recebemos a unção de Deus através da Santa Avó e do irmão Aldo, e não foi para ficar guardada feito luz apagada não, debaixo de cama não, mas foi para brilhar, como disse Jesus. Seja como uma luz no alto de uma montanha numa noite de trevas. Pode estar escuro como tiver,
Lá na montanha, se tiver uma luz, nós vamos olhar, ó, tem alguma coisa brilhando lá em cima. Foi isso que Jesus fez conosco. O Consolador veio para nós, para o cumprimento da promessa que o irmão Aldo disse aqui no boletim. E eu quero lhes dizer, irmãos, tomem muito cuidado na sua vida. Amem o seu próximo, mas amem de verdade. Deixe o amor enraizado permanecer dentro de si. Não deixe ele morrer, não. Isso é muito triste. Tem acontecido. Não é juízo, irmãos. Eu gosto sempre de ressaltar a igreja. Não é juízo. Às vezes nós vemos isso. Pessoas até de idade moram tão longe, num bairro tão longe, numa cidade grande. O outro está ali do lado. Tem o carro, às vezes vai ele, a esposa, um filhinho ou uma filhinha. Sobra 2 lugares. Mas o coração não deixa falar assim: ô irmãozinho, ô irmãzinha, a senhora não quer que eu te leve até lá pertinho da tua casa? Não. Não vou falar não vou falar não. Ó, não oferece carona para ninguém, então eu lavei o carro hoje. Foi tantos reais para lavar. Não oferece carona para ninguém não. E não, ih, choveu. Ó, pelo amor de Deus, não oferece carona para ninguém, vai só nós aqui, acabou. É, meu irmão, esse amor, ele está, ó, muito distante, mas muito distante mesmo, desse amor que Jesus nos ensina, desse amor que o irmão Aldo pregou para nós, que ele fala é o amor verdadeiro, o amor que está entranhado, e esse amor precisa estar. Pensem nisso. Pensem nestas palavras. Guardem, meu irmão, minha irmã, no fundo do teu coração. Amem o teu próximo. Deixa isso que o irmão Aldo disse aqui que está acontecendo, ó. Desavença, atrito, desentendimento, confusão, inveja, discórdia. E ele diz: isso porque não existe uma amizade sincera. E onde não há esta amizade sincera, meu irmão, minha irmã, é porque está faltando exatamente o comprometimento de filho ou de filha de Deus. E o nosso santo irmão Aldo, ele tem a todo instante mostrado para nós, mostrado para a igreja, que precisa haver, ensinando a cada um de nós a amar o nosso semelhante, porque só assim alcançaremos o céu. É um novo mandamento que ele disse, e ele, Jesus, eu vos dou. É ordem, é determinação, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos. O que é mais gostoso, o que é maravilhoso, as pessoas enxergarem quando olham para nós, e elas reconhecem que somos discípulos de Jesus, que somos discípulos do irmão Aldo, que não negamos a nossa fé. É quando alguém pergunta, quantas vezes, olha assim, já fala, o senhor é evangélico, o senhor é crente? Muitas vezes a pessoa diz, não, não sou não. Não diz, não responde. Meu irmão, olha, eu fico às vezes entristecido quando eu vejo uma situação como essa. A pessoa está querendo, a pessoa está chamando, a pessoa está se convidando a vir para a igreja, e a pessoa está dizendo, não, não vai não, não sou não. Meu Deus, é hora de falar, eu sou da igreja da Santa Vó Rosa, sou da igreja do profeta Aldo, já ouviu falar? A Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Vamos na minha igreja, vamos lá numa reunião. Estamos vivendo semana especial, semana santa. Vamos lá, vamos participar do nosso trabalho. Mas muitas vezes não faz isso. Isso é muito triste, irmãos. Pensem com muito carinho nisso. E amanhã, se a Santa Avó permitir, se o nosso irmão Aldo permitir, nós vamos trabalhar profundamente sobre o valor da Santa Comunhão,
sobre o valor da ceia e do ministério precioso de Jesus e do nosso profeta, como último pastor. Esse profeta que é tudo na nossa vida. Esse profeta que é o grande profeta de Deus.